Antes de ler, eu gostaria de agradecer a presença do Reginaldo, da Jaqueline, da Roberta e da a menininha que saiu e já foi para a classe. Que Deus abençoe grandemente. Essa família vem de Rosana, está morando aqui. Na hora, no final do culto, os irmãos dêem um abraço neles para que eles se sintam bem recebidos por nós. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, é o nosso texto. E o tema, o Deus que cumpre tudo o que fala. Mesmo assentados, os irmãos acompanhem a leitura do texto. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Querido Deus, mais uma vez nós te louvamos, mais uma vez nós estamos carentes do Senhor, da tua bênção, da tua ajuda, do teu Espírito Santo para nos conduzir, nos orientar, Senhor Deus, em tudo que dissermos nessa mensagem. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque precisamos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Deus que cumpre tudo o que fala. Amém? Ele cumpre tudo o que fala. A palavra de Deus em Jeremias 1,12 diz: eu velo pela minha palavra para as cumprir. Deus faz isso, ele vela pela sua palavra para as cumprir. Deus cumpre a sua palavra. Quando lemos Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Então, o homem foi criado reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Entendemos um pouco da culpa do homem quando lemos esse versículo. E mais, Lamentações 3,39, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não há culpa, não há desculpas, e sim culpa. Provérbio 26:2. Um provérbio que eu sempre gostei de citar esse provérbio nas minhas mensagens. Que esse provérbio fala justamente do pecado do homem. Fala justamente daquilo que o homem, no final do provérbio, né, na parte B do provérbio, Provérbios 26, versículo 2, diz assim: assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. Então, de que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. O homem foi feito reto, mas se meteu em muitas astúcias. A maldição sem causa não virá. Certamente é a história que nós vamos trabalhar nela. Samaria estava cercada pelo exército da Síria, cercado pelo exército da Síria. A situação era terrível, muito terrível. E além de ter uma situação terrível que ele estava passando, parecia não ter saída, parecia não ter solução aquilo. Situação difícil,
Situação que olhava para um lado, olhava para o outro, parecia não ter solução. E dentro da nossa visão humana, realmente não tinha solução. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Não está escrito todos os detalhes, os sofrimentos e as aflições que cada um passava, cercado pelo exército da Síria, aquele povo de Samaria. No seu dia a dia não se fala de sofrimento, fala de algumas coisas que nós vamos relembrar, mas nós não sabemos dos detalhes do dia a dia, visto que a cidade toda estava cercada e tinha pessoas sofrendo, a fome era muito grande, e é isso que muitas coisas não era revelada, não era visível. Como não sabemos do seu coração? Muitas coisas que nós sabemos que está revelado, que você conta suas experiências, você pede oração, você reclama para alguns, você, quando faz visita, abre o seu coração, não é isso? A irmã Selma, a irmã Cláudia, ontem nas visitas, falavam, e daí a gente fica sabendo de muita coisa. Agora, não sabe de tudo, não sabe o que está no coração, e permeando a cada coração, nós não conhecemos a aflição do dia a dia, do seu quarto, da sua sala, da sua família, da sua intimidade. Nós não sabemos. Porque isso não é visível, isso não é revelado. Mas o que sabemos de Samaria é o que a Bíblia diz, que uma cabeça de jumento custava 80 ciclos de prata. Porque a coisa era muito difícil. As coisas estavam muito complicadas. A gente fica ouvindo a situação do Rio Grande do Sul e a gente fica imaginando como está difícil. Como está difícil lá. Mas a gente nós não fomos lá, nós não vivemos o dia a dia, nós não sabemos de pessoas que estavam no seu lar e de repente está lá numa situação terrível, dormindo amontoado, comendo não sei que jeito e vivendo sua higiene também não sabemos como, nós não sabemos. Mas sabemos que Samaria estava numa situação em que eles precisavam pagar muito caro por uma cabeça de jumento. Mas você sabe que podia piorar? Ainda podia piorar. Começaram a procura de esterco de pombos. O esterco de pombos virou opção. E ainda custava 5 ciclos de prata. Um pouco de esterco de pombo. Parece que a cabeça de jumento era ruim. Parece que as coisas iam piorando. Mas pode piorar mais ainda. Nós podemos olhar para o texto sagrado e ver que ainda podia piorar, porque começaram a comer os filhos, seus próprios filhos. Foi quando o rei começou a passear na cidade, a ver como é que estava a situação, a dar uma olhada, falou, olha, eu preciso ver como é que estão as coisas. E o rei, indo pelos muros da cidade, ouviu um pedido de ajuda de uma mulher. Acode-me, dizia essa mulher. E o rei, que era Jorão, filho de Acabe, aquele rei que gostava muito de matar os profetas, na verdade, ele era contra as coisas de Deus. Então, ele logo pensando naquela mulher, ele
ele já culpou a Deus, porque ele disse: se Deus não acode, como poderei eu acudir? Se o Deus não acode, como poderei eu acudir? Da eira ou do lagar? O que ele queria dizer com isso? Esse Deus que vocês creem, esse Deus não dá alimento. Na eira não tem plantações, não tem alimento para a gente comer. No lagar não se pisa vinho, porque não tem também a uva. Então não se pisa, então não tenho o que beber, não tenho um alimento, não tenho o que comer, não tenho o que beber. O que poderei eu fazer? E o rei irritou muito mais quando a mulher disse: eu quero a justiça. Mas que justiça? Então ele foi entender a situação da mulher que havia dado o seu filho, cozinhado e comido seu filho no dia anterior, e chegou naquele dia, era trato que a outra mulher dava o seu filho, e a mulher escondeu, falou: não vou dar. Já tinha comido o outro. Não vou dar. Então ela queria justiça. Ela nem estava procurando o alimento, ela queria que o rei fizesse justiça. E o rei, que estava tão preocupado com tantas as coisas, ele falou: nem isso eu estou fazendo. Para o rei, Deus era o culpado de tudo. E como não podia matar Deus, ele não podia fazer nada contra Deus, o que se faz? Ameaça de morte aquele que o representa. Ameaça de morte aquele que representa Deus. Eliseu, o homem de Deus. E é assim que o mundo age. Até hoje. Quando as pessoas são revoltadas com Deus, o que fazem? Esses crentes que não valem nada, esses pastores que não prestam, esses ladrões, esse isso, esse aquilo. Na verdade, eles não estão atacando a pessoa que eles nem conhecem. Eles estão atacando, tentando atacar Deus. E como sabe que nós representamos Deus, nós somos os cristãos que em Antioquia fomos pela primeira vez chamados cristãos. E aí, Jesus disse que nós somos a luz do mundo e nós somos geração eleita, nação santa. Então nós representamos o nosso Deus. Então a revolta do povo, do mundo é contra Deus, ameaçando os cristãos, aquele que crê. Para o rei, o culpado era Eliseu. E assim, ele veio para solucionar o problema, resolver, agir contra o homem de Deus. E aí eu gostaria que vocês prestassem muita atenção numa frase que eu vou falar agora. E então Deus falou. Que maravilha quando nós ouvimos essa frase. E então Deus falou. Isaías 55:11 diz: a minha palavra não volta vazia. Se Deus falou, a palavra de Deus não volta vazia, ela fará o que apraz e prosperará naquilo que Deus a enviou. Ela não volta vazia. Deus é fiel, Deus é o Deus do impossível, Ele cumpre todas as coisas que Ele fala. E aí nós temos o nosso primeiro ponto da mensagem. Quando Deus fala, tudo torna possível. Então Deus falou. O profeta diz: ouve a palavra do Senhor. Nós chegamos no capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas
mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Deus falou. O que poderia acontecer para que isso que Deus falou fosse possível? O que poderia acontecer numa situação em que estava? Fala assim, amanhã, mais ou menos a esta hora, as coisas vão fazer assim, ó, mudar completamente. Irmão, se fosse o contrário, e aí eu vou incluir nós todos, se fosse o contrário, não teríamos dúvida. Nós não duvidávamos de nada. Se nós ouvíssemos, hoje está tudo bem, mas amanhã vai acontecer uma coisa que vai ser terrível. Amanhã, a esta hora, você vai ver que vai estar tudo perdido, tudo complicado, tudo em situação terrível. Era muito mais fácil nós acreditarmos do que falar assim, a coisa está tão terrível hoje, mas amanhã, a esta hora, vai ser tudo mudado. Talvez você tenha no seu coração aquele pensamento, olha, minha situação está tão terrível, mas amanhã, essas horas, vai ser diferente. E você tem tanta dificuldade de crer nisso. Mas quando Deus fala, quando Deus realmente fala, tudo torna possível. Mas um dia desesperador, sem solução, e outro dia paz, abundância. Um dia terrível, outro dia todo cheio de mantimento. O capitão do rei falou, duvido. Não creu. O capitão do rei disse, eu não acredito. Usamos sempre um jargão. Só Jesus na causa, não é isso? Qualquer coisa, quando... Por que nós usamos só Jesus na causa? Na verdade, se a gente for ver direitinho, por que usamos isso, só Jesus na causa? É quando achamos impossível de acontecer. Nós achamos impossível de acontecer, nós não consideramos que Deus fala, nós não consideramos que Jesus pode resolver. Nós falamos como um jargão simplesmente, só Jesus na causa. Porque nós achamos, é impossível. Disse o capitão do rei, ainda que o Senhor fizesse janela no céu. Poderia suceder isso? Ainda que Deus chegasse, abrisse janela, derramasse de lá mantimento, isso poderia acontecer? Então o profeta fala de novo, você verá. Você verá, mas não comerá, por sua incredulidade. Então, isso nos ensina quantas coisas estão envolvidas nisso, nessa passagem bíblica. Deus fala, Deus diz que vai ter uma nova situação, eu não acredito, duvido que possa acontecer, mas a minha incredulidade vai ser o preço pago. E quantas coisas perdemos? Quantas coisas perdemos por causa da incredulidade? Quantas coisas temos perdido por causa da incredulidade? Segundo ponto. Quando Deus fala, Ele opera o impossível.
Quando Deus fala, Ele opera o impossível. O que eu estava pensando nisso quando preparei essa mensagem? Deus falou. E Deus falou e disse o que iria acontecer. Mas e para acontecer isso? O capitão disse, ainda que ele abrisse janela no céu, não aconteceria. O capitão do rei não acreditou, não creu na palavra. Mas por que não creu? Porque não conhece o Deus Todo-Poderoso. Não conhece o Deus que criou todas as coisas do nada, não conhece o Deus que sustenta todas as coisas, não conhece o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Ele não conhece Deus. E talvez nós passamos por momentos assim. Então Deus trabalha. E Deus trabalha de uma maneira que para nós também é outra incógnita. Porque para melhorar um pouco aquela situação, ou dar uma solução para aquela situação, talvez precisasse ajuntar grandes exércitos ali e socorrer o profeta e o povo de Samaria. Precisava disso. Mas não com Deus. Não é verdade? Deus não. Por que não? Porque Deus usa quem Ele quer, não importa quem, importante é Deus. Às vezes a gente fica olhando para as condições nossas ou de alguém, não muda nada. O importante é Deus. Então Deus vai trabalhar. Se Ele disse, Ele vai começar a trabalhar. Ele vai começar a mexer nas coisas, nos sentimentos, em tudo. Vê Deus trabalhando nas coisas que você ouve a palavra de Deus e crê naquilo que Deus falou. Vê Deus trabalhando. Deus usou apenas 4 soldados. 4 leprosos com fome. Soldados que eram leprosos e com fome. Como Deus fez isso? Como Deus trabalhou? Deus abre os olhos deles. Primeiro passo que Deus faz, abre os olhos deles. E eles percebem que estavam sentados. Dá para entender isso? Dá para você sentir isso? Olha, mas o que Deus fez? Deus tinha 4 leprosos lá na porta de Samaria, e Deus então abriu os olhos deles. E eles perceberam que eles estavam sentados. Começaram a falar. Você já percebeu que você está sentado? Vai ficar assim até morrer? É isso que foi o assunto. Você já percebeu que você está sentado e você vai ficar assim até morrer? Foi a conversa. Vamos nos levantar e tomarmos uma direção ousada. Não qualquer direção. Vamos pensar. Vamos colocar diante de Deus, vamos fazer aquilo que nós estamos sendo tocados no nosso coração. Mas vamos nos levantar e tomar essa direção, mas uma direção certa. Ali sentado não era o lugar para ficar. Sentados, eles sabiam o que iria acontecer. Se ficarmos sentados aqui, morreremos. Tem jeito, não tinha solução. Nós vamos ficar sentados olhando um para o outro até morrer. Vai ficar até morrer?
Mas eles olharam para a cidade. Não vamos entrar na cidade, não. O que faremos na cidade? Se a cidade está passando fome, não tem o que comer, nós vamos entrar só para dizer que nós vamos morrer lá dentro? É só para isso? Os passos nossos é só para morrer ali na frente? É só para isso? Nós vamos tomar essa decisão de sair desse lugar, nos levantar e morrer ali na frente? Não. Vamos fazer diferente. Vamos tomar outra direção. Ali não era o lugar para ficar sentados, e na cidade não solucionava, não tinha esperança nenhuma. Vamos ao arraial dos Círios. Versículo 3 e versículo 4 diz: quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para quê? Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e temos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Não é morrer aqui sentado, morrer lá na cidade de fome. Nós vamos morrer. Então vamos lá, vamos tentar. Vamos fazer uma diferença, vamos ser ousados. Vamos levantar. É isso que nós estamos sentindo? Vamos levantar e vamos fazer. O Senhor estava operando. Nunca se esqueça disso, que esses trâmites aqui de leprosos, conversam um com o outro, de olhar para lá, não dá, olhar para cá, não dá. É Deus. Deus faz isso. Com a nossa vida, com a sua igreja, começa a colocar sentimento. E você, quando você vê, você começa a se mexer. Porque é esse movimento que Deus quer. Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu também. Ninguém está parado. Movimento. Os sírios ouviram ruídos de carros e cavalos. É outra coisa interessante. Porque eram apenas 4 leprosos que se levantaram. Eram 4 leprosos que estavam indo no sentido dos sírios. Versículo 5 até o versículo 8 diz: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram ali prata, ouro, vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Quer dizer que Deus já tinha resolvido a situação. Mas como que Deus resolveu?
num barulho de 4 leprosos andando rumo aos Círios, e aqueles leprosos, sei lá que passos que eles davam na terra, que parecia ruídos de cavalos, ruídos de carruagem, ruídos de um grande exército? É isso? Será que um crente se levanta e o andar desse crente parece tão monstruoso? Quando Deus está usando, porque Deus estava usando, não se trata de crente, mas de leprosos. Mas sabe quando você olha a Bíblia, e voltando um pouco atrás, você vê que esse barulho, esse ruído que os sírios ouviram e fugiram, é o grito do povo em volta de Jericó, só gritaram. E o grito deles, ao ouvir os gritos deles, os muros caíram. Para Deus é assim. É o mesmo, é o despedaçar dos cântaros na vitória de Gideão contra os midianitas, Juízes 7:20. Quebraram os cântaros e os midianitas começaram tocar a espada no outro e falou: o que está acontecendo? Não, está em cântaro quebrando. Já viu um grande exército dos midianitas se matarem uns aos outros porque alguém estava quebrando o cântaro que levava nas mãos. Mas é Deus que está operando por detrás de tudo isso, aquilo que é da vontade dele. E quando Deus opera, as coisas acontecem. Ou é o barulho dos louvores na vitória de Josafá em 2 Crônica 20:22. Os louvores dos fiéis começaram a louvar e Deus deu a vitória. É assim. E os leprosos entraram e se alimentaram. Versículo 9 é o nosso texto. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Nosso terceiro ponto. Quando Deus fala, só nos resta obedecer. Quando Deus fala, o impossível acontece. Quando Deus fala, Ele faz a obra para que tudo aconteça. E quando Deus fala, só nos resta obedecer. Não fazemos bem nos calarmos. Não fazemos bem nos calarmos. Hoje é dia de boas novas. Hoje é o dia de boas novas. Já aconteceu tudo conosco. Hoje é o dia de boas novas. Não sejamos incrédulos como o capitão do rei que pagou por sua incredulidade. O capitão não creu, mas pagou por sua incredulidade. Do jeito que Eliseu havia falado. Foi assim que aconteceu. O final do versículo fala que eles acertaram o versículo 19. Apertaram esse homem na porta de Samaria e ele ali morreu. Ele pagou o preço da incredulidade. Mas a profecia cumpriu-se. Cumpriu-se a profecia de Eliseu, quando ele disse: amanhã a essas horas. Porque aqueles leprosos
que foram envolvidos para sair dali e buscar no arraial dos Círios as suas vidas e alimentos, agora tinha para oferecer, para chegar e falar, olha, tem alimento lá. Vamos. Tem muita gente lá com fome. Tem muita gente precisando ouvir. Vai continuar sentado? Vamos falar. Hoje é o dia de boas novas. Se cumpriu toda a profecia, tudo sucedeu como Deus havia falado. E Deus faz acontecer o impossível. É realmente impossível, é realmente difícil de acreditar que a situação está tão terrível hoje e que amanhã, a essas horas, estou tudo completamente. Irmãos, eu ouvi da irmã Vilma Serrano, há alguns tempos atrás, que ela estava chorando aí de tristeza, que a filha dela foi descoberto o câncer e tinha tomado tudo. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Poucos dias ela foi fazer o exame e o médico disse para ela, não tem câncer nenhum. Sumiu, se tinha, acabou. Não tinha mais câncer. Ela tem uns problemas, está cuidando, não tem mais. E é claro que eu sei de muitas coisinhas que tá assim no meu coração, que eu fico... Porque a Cida Lameu, quando trouxe a primeira notícia do Zé, que o Zé estava com câncer na garganta, o que falaram para ela, falando, ó, a situação é ruim. Por quê? Porque o câncer na garganta, o câncer, enfim, em qualquer lugar do corpo, tem que ser removido. Você tem condição, uma mulher, questão de seio, de útero, esse negócio. Remover o câncer, há uma grande expectativa de sarar, de cura. Mas na garganta, falou assim, na garganta, para remover tem que tirar a língua fora. Tirar a língua. Então a aflição da irmã Cida Lameu era essa. E ela falou para a gente. A última visita que eu fiz a semana passada para o Zé, ele estava falando tanto que eu me lembrei da Selma. O Zé estava conversando, o Zé disse que não tem mais nada. A última vez que ele passou pelo médico, o médico disse que do câncer ele está curado. Tem que fazer um tratamento por causa da rádio, acho que a rádio provoca umas feridas na garganta, então está um problema lá que ele tem que curar. Isso. Mas câncer? Nós sabemos que nosso Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Nós somos conscientes que um dia nós partiremos desse mundo, é claro. Também não vai tirar uma pessoa, ressuscitar uma pessoa de há mais de 75 anos. Tem 70, vou falar de 75 para cima, né? Para não entrar nesse meio aí. Mais de 75 anos, fica ruim, vai para o hospital, você vai, Deus, cura essa pessoa. Você pode orar, até acreditando, mas é bem provável que ela vai morrer mesmo, né? A pessoa já está muito velha, vai para o hospital, vai fazer o quê? Vai morrer, porque a Bíblia diz que o homem é ordenado morrer uma vez, então vai chegar um dia de morrer. Mas Deus não é poderoso para nos dar vida até quando Ele aprovar isso.
Mas uma coisa é tão importante para nós, como igreja, nós não estamos aqui. Nós não estamos aqui para ficar sentados. Nós não estamos aqui para ficar sem rumo. Nós não estamos aqui para ficar esperando Cristo voltar. Estou esperando Cristo voltar, sentado aqui. Orando o dia todo que vem. Maranata, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. É isso. Quantas pessoas afundadas em idolatria, afundadas no pecado, afundadas em prostituição. E nós aqui? Você tem que esperar Cristo. Você tem que amar a Cristo, viver Cristo, crer em Cristo. Mas isso nos faz nos levantar. Deus é o mesmo Deus. Ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus 13:8. Mesmo Deus. E eu quero concluir. Queria que os irmãos lessem comigo o texto que nós lemos. 2 Reis 7:9. Já está? Não está. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Se está, vamos ler. Então, quero tirar duas coisas desse texto para encerrar a minha mensagem nesta noite. A primeira, disseram uns para os outros. Devemos dizer uns para os outros. Nós não vivemos sozinhos. Nós não resolvemos as coisas sozinhos, nós temos que falar uns para os outros. Da situação, planejamento. Disseram uns para os outros. Vamos? Não é bom o que estamos fazendo. Começa a dizer um para o outro. Vamos nos levantar. E a segunda coisa, não podemos esperar. Está no final do versículo. Seremos tidos por culpado agora, pois vamos e nos anunciamos à casa do rei. Não fazemos o bem, esse é dia de boas novas, nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Não podemos esperar. Nós não podemos esperar. Precisamos falar uns para os outros, motivar, exortar. Hebreus diz isso, Hebreus 3:13. Exortai-vos uns aos outros. Fale um com os outros. Fale da mensagem, fale no PGM, fale em todos os lugares, fala um para os outros que nós precisamos nos levantar. Não podemos ficar sentados. Hoje é o dia de boas novas. E nós temos. O apóstolo Pedro, quando tentaram proibir em Atos 4:20, ele falou: não posso deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É Jesus. Eu não posso deixar de anunciar Jesus. Mas se você anunciar Jesus, você vai preso. Mas eu não posso deixar de anunciar Jesus. Eu não posso falar daquilo que eu creio, que meu coração está cheio, daquilo que fez bem para a minha vida. Eu tenho que olhar para mim mesmo, assim como eu tenho que olhar, como nós falamos na ceia, olhe para dentro de você mesmo, consulte você mesmo,
Olhe para dentro de você e consulte o que Deus fez na sua vida. Por que desanimar? Está pior do que o leproso? Que não se mexe? Por que desanimar? Os leprosos olharam um para o outro falando, vai morrer aqui? Vamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a crer num Deus que Ele move, que Ele opera e realiza o impossível. Deus, o Deus do impossível. Amém?